Por isso que o nome dele é exaltado, glorificado e honrado. Por isso que o único nome nesse lugar que é evidenciado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele é bom, só Ele é santo, só Ele pode operar milagres e maravilhas, só Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então você pode só falar para Ele: obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, obrigado pelo que o Senhor fará na minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Podemos assentar, irmãos. Estamos vivendo o depois do Jordão. Você faz parte do povo, daquele povo que não ficou no deserto, que venceu o deserto e passou por uma terra prometida. Você faz parte desse povo, do povo da conquista, o povo que vê o milagre, o povo que vive o milagre, que conhece o milagre de Deus, que te leva para coisas ainda maiores. O problema é que a gente às vezes fala tanto do antes do Jordão, antes do milagre, a gente luta tanto pelo impossível acontecer, que quando ele acontece, ou quando o processo de Deus começa a ser operado na nossa vida, a gente fica meio sem saber o que fazer. A gente luta tanto por uma cura, a gente luta tanto por, talvez, uma mudança na nossa família, por tudo isso que nós estávamos orando agora há pouco. Nós lutamos tanto por conquistar essa terra prometida, e às vezes não nos preocupamos em entender o que vai acontecer, ou como devemos fazer quando pisarmos nela. Então eu queria refletir com você brevemente, porque nós já oramos pelo milagre, e eu creio que Deus está fazendo um milagre na tua vida, e eu afirmo isso vez após vez, porque às vezes nos deparamos com situações que falamos: será que Ele está operando mesmo? Aí eu vou para a Bíblia, eu vou para os testemunhos, eu vou para tudo que Deus tem feito e vejo: não, Deus está operando verdadeiramente no nosso meio. E por tudo isso que nós oramos, nós precisamos entender que existe uma mudança, não só externa, mas também interna, que precisa acontecer para vivermos verdadeiramente esse milagre. Precisamos entender a mudança que acontece depois do Jordão. Quem é que vive depois do Jordão? Fala glória a Deus. Glória a Deus, eu sou o povo que conquista, eu não sou o povo que fica no deserto. Então, abra sua Bíblia em Josué, vamos voltar lá para Josué, capítulo 4, versículo 15. Só que você vai me prometer que você não vai fechar sua Bíblia, porque a gente vai voltar aí várias vezes. A gente vai ver um pouquinho do capítulo 4, um pouquinho do capítulo 5, um pouquinho do capítulo 6. Então promete para mim que você não vai fechar sua Bíblia, porque quando eu falar você só olha para baixo e vê o que está acontecendo no texto. Josué 4, versículo 15. A gente entra nessa narrativa no exato momento que o Jordão está aberto. O Jordão está aberto. As pessoas do povo estão passando pelo Jordão a pés secos. E então nós entramos nesse texto que você vai ler aí junto comigo em Josué, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Ou seja, o rio ainda estava aberto. Então Josué ordenou, como Deus tinha mandado: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, o que aconteceu? Então lê com mais entusiasmo agora. A água do Jordão e transbordou como antes. Você deve ter lembrado que durante a campanha nós falamos várias vezes que o momento do milagre, ele tem começo, meio e fim. O milagre de Deus veio como uma onda. Ele começou e acabou. A janela do milagre começou e acabou. E todos aqueles que aproveitaram estavam agora numa terra prometida, não estavam mais no deserto. Deus abriu o Jordão momentaneamente, e assim que o Jordão fechou, vamos pensar agora, era difícil de atravessar para a terra? Sim ou não? Sim. Agora, quando Deus fechou, não era a mesma dificuldade para voltar?
Então, a partir do momento que o Jordão fecha, eles estavam isolados da antiga realidade deles. A partir do momento que o Jordão fecha, eles não podiam mais voltar para o deserto. Eles não podiam mais voltar para o deserto. O problema é que não dá para viver no deserto não dá para viver na terra prometida como se vive no deserto. Não dá para você ter as mesmas atitudes, não dá para você ter as mesmas condutas, não dá para você ter os mesmos pensamentos, porque o lugar que você vive mudou. Eles não estavam mais numa terra onde eles iriam viver como nômades de um lado para o outro. Eles estavam numa terra onde eles podiam chamar de lar, de casa, de minha. Mas isso precisava mudar neles também. O milagre do Senhor não tinha que alterar apenas o exterior do povo, mas tinha que ajudá-los também a mudar a sua mente, a mudar a forma que eles viam as coisas acontecendo. A passagem do Jordão, o milagre que começou a acontecer no Jordão, não terminava nele, não terminava ali. Deus não mandou um povo só atravessar um rio. É isso que a gente precisa entender. O plano de Deus era maior do que passar o rio. O plano de Deus era superior a simplesmente eles não se molharem num rio. Deus tinha um plano de levar aquele povo que ainda tinha uma mentalidade de deserto, uma mentalidade de opressão, uma mentalidade de escassez, a viver a abundância de Deus no meio deles. E é isso que Ele quer para você também. Deus não quer que você tenha passado pelo Jordão, feito o seu sacrifício, mas continuar vivendo com mentalidade de escassez, com mentalidade de deserto, de peregrino, mentalidade de quem não tem lar, não tem casa, não tem terra, não tem nada. Porque essa era a realidade antes do rio fechar. Mas quando o rio fechou, quando você decidiu passar pelo rio, quando o povo decidiu dar o passo de fé, tudo precisava mudar, porque eles não podiam mais voltar. A mesma dificuldade de passar para um lado era a dificuldade de voltar. Por isso que Deus fechou aquele rio. Não era para aquele povo voltar para o deserto, era para eles viverem a abundância deles dele na terra prometida. Esse era o plano de Deus. Nós estamos vivendo esse depois do Jordão. E eu acho legal porque nada na Bíblia é por acaso. Nenhum processo da Bíblia é sem querer. Deus conta uma história intencional. Deus nos mostra coisas intencionais. E o que o povo fez, e o que Deus manda o povo fazer, logo em seguida do milagre, pode nos ajudar também a entender como viver o milagre. Então, lembra que eu falei para você continuar com a Bíblia aberta? O último versículo que a gente falou, o que aconteceu? O Jordão fez o quê? Fechou. O Jordão fechou. Logo antes do Jordão fechar, Deus dá um comando a Josué. Versículo 4, aí do capítulo 4, que você já está aberto. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. E lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras serão um monumento entre vocês. O que essas pedras serão? No futuro, seus filhos perguntarão. O que os filhos perguntarão? E vocês dirão: essas pedras serão uma no meio dos israelitas para sempre. Depois do Jordão, nós precisamos lembrar do milagre. Depois do Jordão, nós precisamos constantemente lembrar do milagre que Deus fez. Então Deus sabia disso, Deus sabe disso. Ele sabe da nossa necessidade de lembrar. Então Ele pede para que o povo recolha 12 pedras. Por isso que eu pedi para o pessoal não tirar as pedras daqui hoje. Porque toda vez que aquela geração e as gerações depois delas olhassem para aquelas pedras, eles se lembrariam do milagre que Deus fez. Você não pode ter começado essa semana se esquecendo do teu pedido. Você não pode ter começado essa semana
já entrar na primeira semana sem arca, na primeira semana sem campanha, e já ter deixado o seu pedido de lado, já ter deixado o seu milagre de lado. Todos os problemas que Israel enfrentou, todos os problemas, a partir, antes e depois disso, só aconteceram porque eles perderam de vista quem Deus era e o que Deus tinha feito. O povo constantemente perdia da sua vista, perdia da sua memória quem Deus era e tudo que Deus tinha feito no meio deles, e toda vez que isso acontecia, o povo enfrentava problemas. E Deus sabia que haveria uma geração que olharia para aquelas histórias, olharia para aquelas conquistas e falariam: mas será que foi isso mesmo? Será que a gente sempre não esteve aqui? Será que o Jordão abriu mesmo? Então ele pede que peguem 12 pedras. E normalmente pedra de fundo de rio é totalmente diferente de pedra de cima do rio. Pedra em cima do rio é toda pontuda, pontiaguda, com arestas. Pedra de fundo de rio é lisa, porque a água vai desgastando ela. Então eles pegam 12 pedras, constroem um memorial. Porque todas as vezes que os grandes feitos de Deus fossem questionados ou esquecidos, eles olhariam para aquelas pedras e falariam: Deus atua no nosso meio. Nós precisamos levantar um memorial depois do Jordão. Nós precisamos nos lembrar do milagre depois do Jordão. O milagre que Deus fez na tua vida a partir desse domingo não foi feito para ser esquecido. Foi feito para ser lembrado e contado. Lembrado e contado, para que a glória de Deus seja vista. Porque nós temos esse péssimo costume de esquecer o que Deus faz. Se eu perguntar para vocês, se você perguntar para mim, eu tenho muitas histórias de Deus agindo na minha vida. Deus agindo na minha família, Deus agindo na minha saúde, Deus agindo no meu coração. Eu tenho diversas histórias que falam sobre quem Deus é, o que Deus faz. Só que a minha intuição é esquecer delas. A minha intuição depois do Jordão, depois que o rio voltou a fechar, é questionar se alguma vez ele já esteve aberto. É olhar para o Jordão e falar assim: será que abriu mesmo? Ou será que não foi um surto coletivo? Todo mundo pensou que abriu, mas não abriu coisa nenhuma. É de vir uma geração depois da nossa, pessoas que chegarão esse ano, que ainda não viveram uma arca da conquista, e elas falarão: será que Deus fez mesmo tudo isso? E se você não tiver levantado um memorial na tua vida, você vai pensar que Ele não fez mesmo. Se você não levantar um memorial, algo que você olhe e se lembre constantemente quão maravilhoso Deus é, nós temos a tendência de esquecer disso. Pastor, agora em termos práticos, o que é levantar um memorial? Não sei. Para você pode ser uma coisa, mas eu vou dar alguns exemplos, porque eu gosto. Às vezes a gente fala algumas coisas e a gente precisa trazer uns exemplos para tornar elas mais reais para a gente. Pastor, eu quero colocar 12 pedras no meio da minha sala. E aí sempre que uma visita chegar lá, eu vou falar: não mexe no memorial. Não sei se é uma boa ideia. Um negócio desse aqui é quase maior que meu sofá. Mas tem uma pessoa que eu conheço que é Amada. Muita gente aqui já conhece a Amada. A Amada é um patrimônio histórico da igreja. Todo mundo já conhece. A Amada, ela tem um costume maravilhoso. Toda a arca, ela faz uma cópia do pedido dela. Toda a arca. Ela participa há 19 edições, desde que a arca começou. E todas as arcas, a Amada faz uma cópia do pedido. Xerox. E coloca num caderno, numa folha. Ela é líder do Ministério de Multimídia. E o ministério... É que ali é a salinha deles. Eles nunca são lembrados, eles ficaram felizes. Nesse momento eles ficaram felizes. Vocês ouviram também? A Sara está ali, tadinha. Quando a multimídia fez um pedido a Deus, que foi respondido esse ano, ela colocou exposto para todo mundo, no meio da sala. E toda vez que alguém passava, toda vez que alguém olhava, a gente falava: isso é o que Deus vai fazer no nosso meio.
Isso é o que Deus vai fazer. E agora que já fez, todo mundo que passa a gente fala, foi isso que Deus fez no nosso meio. Isso aqui aconteceu porque Deus operou um milagre no meio do nosso ministério. A amada está tendo a vida dela mexida por Deus de uma maneira maravilhosa, que eu vou deixar ela contar um dia para vocês. Mas sempre que eu falo com ela, ela fala, isso aqui é resposta de arca, sabia? Ela mostra o pedido, ela mostra o que ela pediu, ela mostra o que ela fez. Eu já tenho outro costume, eu não tiro o xerox do pedido, mas eu deixo em post-it onde eu estudo. Eu deixo um post-it grudado onde eu estudo, para que sempre que talvez eu pense, será que Deus vai fazer mesmo? Eu olhe para cima e fale, se Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Precisamos fazer um memorial na presença de Deus. Você precisa fazer algo na tua vida, que você olhe e você lembre o que Deus acabou de fazer por você. Porque se eu chegar para vocês e começar a perguntar o que Deus tem feito por você, o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, você não vai parar de falar coisas maravilhosas, milagres maravilhosos, que Deus tem operado no seu dia a dia, na sua vida. E eu tenho certeza que uma hora você vai chegar para mim e falar, pastor, você não vai adivinhar o que Deus fez. Ele acabou de responder a minha arca. Eu tenho um milagre para contar. Só que se você não guardar isso, por isso quando eu comecei a oração eu perguntei, quem é que ainda lembra do milagre? Quem é que ainda lembra do pedido? Porque a nossa tendência é esquecer. A nossa tendência é deixar isso de lado. A nossa tendência é começar a diminuir as ações de Deus, a começar a olhar para o que Ele fez e diminuir a história, diminuir até ela não ter mais importância. Mas se nós não valorizarmos aquilo que Deus faz, se não lembrarmos aquilo que colocamos diante de Deus, nós não viveremos verdadeiramente a terra. O povo do deserto era o povo que reclamava que Deus não fazia nada. O povo do deserto era o povo que reclamava que não iriam conquistar, porque as forças dele não eram, as forças deles não eram grandes demais. O povo do deserto era o povo que fazia o bezerro de ouro. O povo do deserto era o povo que ia para batalhas sem se consagrar a Deus. O povo do deserto era o povo que perdia batalhas porque não escolhia estar com Deus. Mas eu não quero ser o povo do deserto, eu quero ser o povo da conquista. E para isso nós precisamos lembrar de quem Deus é. Para isso, para vivermos a conquista, para vivermos plenamente a terra, nós precisamos nos lembrar do que Deus faz. Então a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Lembrar do seu milagre. Lembrar daquilo que você colocou diante de Deus. Eu não sei o que foi, mas Deus sabe, e Ele é fiel para fazer. Então coloque, irmão, se eu posso te dar uma dica prática aqui hoje, uma coisa para você fazer hoje na tua casa. Pendura o teu pedido em algum lugar. Se você perguntar para os obreiros, deve ter pedido que sobrou, que a gente sempre faz mais. Sempre faz mais. Deve ter, lá não é obreiro. Deve ter pedido que sobrou, né? Se tiver, pede para um obreiro, ele arranja um pedido para você. Bota grudado no espelho do teu banheiro. Bota grudado do lado da tua cama. Bota no painel do teu carro. No painel do carro é até melhor, porque ninguém vai no teu banheiro, mas no teu carro às vezes vai. E a pessoa vai falar, que papel que é esse aqui? Pode jogar fora? Não! Esse é o papel do milagre de Deus na minha vida. O papel não tem poder nenhum, mas ele me lembra. As pedras tinham poder? Não. Mas o que elas faziam? Lembravam o povo que Deus é poderoso para parar um rio. Deus é poderoso para destruir uma muralha. Deus é poderoso para fazer ainda mais do que você pode pedir na tua vida. Faça um memorial. Faça um memorial. Não quer pegar um pedido com os obreiros? Não tem problema. Bota um papel sulfite. Bota um post-it. Faz alguma coisa física que você lembre. Não confia na tua memória, porque a nossa memória é ruim demais. Mas faça algo físico que você coloque onde você anda, onde as pessoas vêm. Se você, talvez, é uma pessoa que atende clientes no seu escritório, no seu consultório, em algum lugar, faça um papel e coloque bem lá. Não precisa deixar aberto, deixa dobradinho. Mas a pessoa pode perguntar, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o que me lembra da grandiosidade de Deus na minha vida. Isso aqui é o que me lembra como Deus é bom o tempo todo para mim.
nós precisamos fazer um memorial. Mas não basta fazer ele. Não basta parar no memorial. Está com a tua Bíblia aberta ainda? Eu falei para você não fechar. Aí, ó, os crentes abrindo a Bíblia. Não obedeceu, vai ter que abrir. Josué 5:11. Josué 5:11, ele nos ensina uma segunda coisa sobre viver depois do Jordão. Depois do Jordão precisamos lembrar do milagre, mas também mudamos a nossa realidade. Olha aí, Josué 5:11. Você pode ler o versículo 11 bem alto para mim? No dia em que começaram, no 12 agora. No dia que começaram a comer das colheitas da terra, o que aconteceu? E nunca mais apareceu. Daquele momento diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Está na hora de você começar a viver da terra. Está na hora de você começar a viver do milagre. Por quê, pastor? Porque maná é coisa de quem está no deserto. Sobrevivência. O maná era para a sobrevivência do povo. Era para a sobrevivência. Deserto tem comida? Não. Deserto de Israel é pior que deserto do Saara, irmão. Porque é um deserto de pedra. É pedra, é um monte de pedra. É um monte de pedra. Do lado de lá do Jordão, onde hoje é a Jordânia e para lá, Cisjordânia, é tudo pedra. Pedra e montanha, pedra e montanha, pedra e montanha. Dá para você plantar alguma coisa na pedra? Ovelha come grama de pedra porque não tem grama. Não dá. Ou seja, o povo não conseguiria existir no deserto sem o maná. O maná era uma provisão de sobrevivência para o povo. Mas Deus quer te levar para viver coisas maiores do que sobrevivência. Sobrevivente não vê milagre. Sobrevivente vive um dia após o outro, vivendo a mesma coisa para não morrer, a mesma coisa para não morrer. Deus quer fazer milagres diferentes na tua vida. Mas isso é uma mudança de realidade. Depois do Jordão, precisamos viver a nova realidade que Deus nos dá. Não é mais uma realidade de sobrevivência. Não é mais uma realidade de não seguir os planos de Deus. Não é mais uma realidade onde nós somos dominados pelo nosso pecado. Deus quer te levar para viver coisas maiores nele. Mas o único jeito de você viver isso é você mudando a sua realidade. A forma que você vive a sua realidade. A forma que você enxerga a tua realidade. Mudar a tua mente. Porque eu tenho certeza que teve uma parte do povo que quando o maná parou de cair, falou o quê? Vou ter que ser CLT, velho. Viraram para Deus e falaram: não tem nem uma bolsa de desemprego, um seguro-desemprego, não tem nem um negocinho para dar um jeito mais uns 3 meses. Cara, minha mulher ia buscar, nem era eu que ia buscar, era minha mulher que ia buscar todo dia. Eu ficava sentado na tenda. Agora eu vou ter que arar a terra, agora eu vou ter que pastorear gado. Eu não quero isso. Deserto. Isso é mentalidade de deserto. Mas eu não quero trabalhar. Deus fez a gente para trabalhar, irmão. Senão Ele fazia a gente ser uma ameba. Eu não sou uma ameba, você é uma ameba? Não. Então Deus fez a gente para trabalhar. Deus fez a gente para desfrutar os milagres que Ele faz. Talvez você esteja aqui, você esteja pedindo por uma cura, por um impossível, né? Tem uma pessoa que eu conheço, ela contou aqui, eu vou contar, a mãe do Luca, meu amigo, Andréia. Deus curou a Andréia plenamente. Ela não andava, ela sofreu um acidente 2 dias depois do meu casamento. E ela parou de se mexer do pescoço para baixo. Você está aqui, Andréia? A Andréia aqui, fica em pé aí, Andréia, pelo amor de Deus. Dá um pulinho aí para o pessoal ver que você está mexendo. Eu não vi que ela estava aqui. A Andréia sofreu 2 dias depois, né, Andréia? Dia 16, 17. Um dia depois, eu casei dia 15. Ela estava lá na cerimônia.
dia 16, o Luca, que é o filho dela, me mandou uma foto do acidente. Ela parou de se mexer. Não parou? Totalmente. Ficou por anos, né? Por alguns anos, por alguns meses. Começou a se mexer bem pouquinho. E o médico falou, olha, fica feliz. Fica feliz, porque talvez você nunca mais se mexa de novo. Então, fica feliz. Se mexer um pouquinho da mão, fica feliz. Se mexer um pouquinho do pé, fica feliz. E aí Deus veio. E através de uma sequência de milagres, não foi só um não, foi uma sequência de transformações. A Andréia hoje não precisa nem de muleta para caminhar. Nem de, como que era mesmo? Como que chama? Nem de bengala, é que ela chamava de querido. Aí ó, deu nome de estimação para a doença. O Manazinho, ela deu nome de estimação para o Maná. Boa. E agora ela está curada. Ela está curada. Ela está curada. Glória a Deus. Mas vai ter uma hora que eles vão falar assim, não, você não é mais aleijada. Não precisa mais desses privilégios de aleijado. Mas a mentalidade de deserto vai falar assim, ai, quem dera eu ainda estivesse mancando para furar fila no mercado. Quem dera eu estivesse mancando para pegar o lugar prioritário no shopping. Está vendo como a mentalidade precisa mudar? A mentalidade de deserto é uma mentalidade de sobrevivência. É uma mentalidade de, tomara que eu esteja mal, para que eu receba privilégios. Tomara que dê errado, para que eu não precise trabalhar. Tomara. Deus vira para você e coloca uma nova realidade na tua mão. E nessa realidade, a Bíblia fala que é uma realidade que flui leite e mel, flui prosperidade, flui abundância. Basta você começar a viver isso e ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Basta você fazer isso, mudar a tua mente, mudar a forma que você encara as situações, porque essa é a mentalidade da terra prometida. Não é mais a mentalidade de sobrevivência, não é mais a mentalidade de escassez ou de morte. Deus te dá uma vida plena e uma vida abundante para você viver na presença dEle. O povo não poderia entrar na terra e continuar vivendo o que era antes. Você não pode ter passado aqui domingo e ouvir. Eu até comentei isso com o pastor Rafael, eu falei, eu não fiz tantas arcas assim, não fui ministro em tantas arcas, só em 4 por enquanto, 3 ou 4, por aí. Mas eu nunca vi o povo de Deus tão sedento pelos milagres que Ele tem para fazer. Pessoas chegando aqui e se derramando na presença de Deus, antes mesmo de chegar na arca, antes mesmo de realizar o ato de fé. Pessoas que estavam se derramando e entregues na presença de Deus. Mas não adianta você vir aqui, entregar tudo na presença dEle, seu coração, sua alma, seus recursos, sair daqui e falar assim, vamos para o deserto agora? Não é assim que funciona. Precisamos mudar a forma, a mentalidade, a forma que vivemos. Deus não precisa mais realizar milagres de sobrevivência para você. Ele quer expandir os seus horizontes como povo da conquista. É isso que Deus quer fazer. Deus quer que você viva essa nova realidade. Deus quer que você desfrute dessa nova realidade. E para isso, existe uma terceira e última coisa que esse texto de Josué nos ensina. Pegue sua Bíblia de novo, falei para você não fechar ela. Josué 6, capítulo 1. Josué capítulo 6, versículo 1. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. A mentalidade do deserto iria virar para isso e falar assim, então vamos embora. Deus já abriu o Jordão, é para a gente procurar outro lugar. Mas não era isso o plano de Deus. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Toda a terra está na tua mão, Josué.
toda a conquista. Deus não te dá uma conquista parcial. Deus não te dá uma conquista mais ou menos, uma conquista incerta. Deus te dá uma conquista inteirinha na tua mão. Por isso, a nova mentalidade que vivemos, a nova forma de pensar que vivemos, é avançar pela terra. Avance pelo seu milagre. Avance vivendo e desfrutando o milagre que Deus está fazendo na tua vida. Não seja mais aqueles que esperam. Não seja mais aqueles que, mas Deus fez só isso, Ele não vai fazer mais nada. Deus até ajudou, mas não fez. Não, Deus te dá a conquista completa. Você pode virar para quem está perto de você e falar: Deus te dá a conquista completa. Não passamos pelo Jordão para ficar acampados do lado dele. Você não atravessou o Jordão só para mudar 1 milha da onde você estava acampado. O Jordão nessa época tinha 1 milha, 2 quilômetros mais ou menos, 1,6 quilômetros de largura, de um lado para o outro. Deus não quer que você só mude teu lugar de acampamento 1,5 quilômetro. Deus não quer que você continue vivendo o que você vivia lá, só que do lado de cá. Deus inaugura novos horizontes para você viver. E está na hora de você começar a caminhar em direção a eles. Porque quando você caminhar, você ouvirá do Senhor: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Quando você caminhar em direção à plenitude do teu milagre, a tudo que Deus tem para fazer, Deus vai virar para você e vai falar: eu te dei isso e coisas que você ainda nem sabe, porque eu já conquistei todas as coisas na cruz. Nós precisamos avançar para a conquista, avançar pela terra. O primeiro milagre já foi, mas é o único milagre que Deus vai operar na sua vida? Isso que você pediu, você crê que Deus é fiel para cumprir? Eu creio. Mas você também crê que Ele é fiel para expandir isso? Eu creio. Eu creio que Deus é fiel para fazer muito mais. Eu creio que Deus é fiel para não só fazer o que eu pedi, mas para expandir de forma muito maior e muito melhor, coisas que eu ainda nem imagino, coisas que eu ainda nem pedi, mas que Ele já está preparando para você viver na sua vida. Ele já traçou um plano, Ele já abriu o Jordão, Ele te deu a terra, você está pisando nela, agora você precisa se levantar e avançar. Agora você precisa não se acostumar a viver como deserto, a viver da forma antiga. Agora você precisa começar a se mexer em direção ao que Deus tem pronto para você viver. O maior impossível Ele já fez. Os maiores milagres Ele tem operado. E Ele não vai parar por aqui. Você que crê que Deus tem horizontes para expandir na tua vida, coisas para fazer maravilhosas na tua vida, se coloque em pé junto comigo. Você que crê que Deus é maior, você que crê que Deus pode o que você pediu, que Deus não é menor do que o seu pedido. Deus é maior, Deus pode mais, Deus realiza mais, Deus realiza coisas ainda mais bonitas, mais maravilhosas. Uma coisa, irmão, Deus é bom demais. Depois do Jordão,